Shalom, shalom, shalom. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, amados, bom dia, amadas do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Que a glória do Eterno de Israel esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, bom dia, Elza. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Amém? Que o doce amigo Espírito Santo intensifique o poder, o amor, em nome de Jesus, a presença dele sobre a sua vida, amém? Bom dia, Nalva, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor, amém? Até que os nossos irmãos entrem, as nossas irmãs entrem. Eu quero que você, em nome de Jesus, se una comigo no mesmo espírito, na mesma dimensão de adoração e libere palavra de adoração ao Senhor, amém? Que você possa reconhecer que só Ele é Deus mais uma vez, que a gente possa entregar o domínio do nosso dia, o domínio da nossa vida, o domínio da nossa casa, o domínio de tudo nas mãos dEle e que Ele intensifique, em nome de Jesus, a paz, a dimensão da paz, a shalom do Senhor sobre a nossa casa no dia de hoje, amém? Por mais que a gente esteja vivendo num momento de muita guerra, de muita tribulação, de muita batalha, enfrentamentos espirituais, nós temos um Pai que nos ama. Nós somos filhos daquele, amém, que é o dono da paz. A paz é uma pessoa, a Shalom é uma pessoa e é Cristo. Então que a gente possa, em nome de Jesus, estar totalmente enraigados na videira verdadeira, sentindo a paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Enquanto a gente adora ao Senhor, a gente vai orando, pedindo para que Ele guarde, em nome de Jesus, a nossa vida e dá tempo dos nossos irmãos e das nossas irmãs entrarem aqui, amém? Desde já eu agradeço todas as curtidas, agradeço os compartilhamentos, agradeço os presentes, amém? Obrigada por você ser um coparticipante do reino juntamente comigo, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Ludmila, paz. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua imensa bondade e fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu amor, Pai, nós não estaríamos aqui, Senhor. Sem a tua permissão, nós não estaríamos aqui, Senhor, para mais um dia ouvir o que vai ser derramado dos mais altos céus. Porque, Pai, não sou eu que vou ministrar essa live mais uma vez, será o Senhor através da minha vida. Por isso eu entrego diante de Ti, Senhor, mais uma vez o controle e o domínio, Pai, da minha vida, da minha alma, do meu espírito em Tuas mãos. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, usado pelo Senhor nessa manhã. Passa, Senhor, em nome de Jesus, uma tenaz nos meus lábios. Santifica os meus ouvidos e purifica, Senhor, em nome de Jesus, o meu coração. Pois sou uma mulher, Pai, de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Pai, santifica também os ouvidos de cada homem e cada mulher, Pai, que o Senhor vai trazer para esta live, para que haja entendimento, para que cada palavra que for dita pelo Senhor venha, Senhor, cair, Papai, em um terreno fértil com clareza, com entendimento, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que todo bloqueio espiritual cai por terra. Eu declaro que toda a tentativa das trevas de fazer com que este homem, de fazer com que essa mulher, Pai, não absorva aquilo que vai ser liberado dos céus, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, uma roupagem especial para este dia, para esta live. Eu peço também uma armadura especial para este momento. Pai, nós sabemos que quando nós estamos na dimensão do Espírito, quando nós nos colocamos como ouvintes, quando nós nos colocamos como aqueles que querem ouvir a verdade, nós estamos no enfrentamento de guerra. Porque o inimigo não quer, Senhor, que a gente saiba da verdade. Porque o que traz libertação é a verdade. A verdade cura, a verdade liberta. A verdade, Senhor, é o Senhor Jesus. E o Senhor, quando chega, Pai, traz confronto. O Senhor, quando chega, Senhor, muda o ambiente. Agita, Senhor, o inimigo para que ele bata em retirada. Então eu peço que em nome de Jesus a paz do Senhor, mais uma vez, repouse, Senhor, em nosso meio no dia de hoje. Eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus e a mim designada na cruz. Todo espírito maligno, Pai, opositor à tua palavra, está debaixo dos teus pés.
em nome de Jesus. Repreendemos o homem mau, Pai. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, a mulher, papai, perversa. Repreendemos toda palavra de maldição, tornamos nula e sem efeito. Eu declaro que toda palavra de ira contra este ministério, contra essas vidas, cai por terra. Pai, eu declaro agora um domo de fogo sobre essas casas, sobre a minha casa. Eu declaro também, Senhor, que o Senhor resgata agora os nossos pontos de vulnerabilidade. Eu peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que seja conectado agora, Pai. Passa em revista em toda a conexão de internet. Pai, sela, Senhor, os aparelhos eletrônicos que vão ser usados para estar transmitindo esta live, Senhor. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que todo espírito imundo que se aproximar dessa trincheira, que se aproximar desta live, será consumido pelo fogo do teu espírito e da tua presença, Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, eu te peço, toma o teu lugar de honra, aumenta o nível da tua glória, aumenta o nível do teu poder. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da sabedoria sobre nós e que o espírito da revelação da palavra repouse sobre nós a partir de agora, nos trazendo clareza e entendimento da Santa Escritura, para que possamos caminhar com os nossos pés firmes em cada palavra que o Senhor nos direcionar. É o que eu oro, Pai, e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sejam todos bem-vindos, amém? Tânia, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui. Alê, bom dia. Neide, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h15 da manhã, para que a gente possa, em nome de Jesus, amém, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém, daquilo que desce do mais altos céus. Estamos fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas, e hoje nós vamos ler 2 Crônicas 28, e iniciamos, para a honra e glória do Senhor, Lamentações, e vamos ler Lamentações 2, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Bom dia, Mária, paz. Vamos iniciar então, queridos, sem mais delongas, para a gente não atrasar? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 28. Vocês aceitam um chá? Vamos lá. Tomar um chazinho. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Diz assim: O reinado de Acaz e sua queda. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, como havia feito o rei Davi, seu antepassado. Imitou conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Rinom e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Yahvé havia expulsado da presença dos israelitas. Acaz se sacrificava e queimava incenso nos altares nas colinas e também debaixo de toda a grande árvore verdejante. Vamos lá. Isso daqui é a questão de conhecimento, tá? Às vezes você não entende por que irmã, por que a maioria dos trabalhos que são feitos pelas entidades malignas, né, para as entidades malignas, elas são colocados debaixo de árvore verdejante, que tem que ter vida. Que, queridos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É isso que a palavra do Senhor diz, amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, as árvores, elas também têm vida, porque elas foram criadas pelo Deus vivo de Israel. A gente sabe que as árvores, quando estão fazendo, né, a fotossíntese, ela está respirando, ela está exalando vida. E os demônios, eles se alojam nos 5 elementos, como já foi explicado aqui para vocês. Vocês vão entender, amém, Espírito Santo. Por que eu estou contando isso daqui? Então, amém. Então, vamos lá. Deus começa a trazer as revelações e eu tenho que colocar tudo dentro das caixinhas aqui, que senão minha cabeça dá um boom. Então, as árvores, assim como os elementos, como os animais, os 5 elementos, eles foram feitos e criados pelo Deus vivo de Israel.
Então, a água, o fogo, a terra, o ar e o éter, amém? O mais conhecido são os 4 elementos que você aprende desde quando você é criança, mas existem os 5 elementos no mundo espiritual. E por que que os trabalhos são feitos debaixo de árvores verdejantes? Por quê? Porque as entidades, cada uma, ela tem a representação de um elemento. Tem as entidades do fogo, tem as entidades da água, tem as entidades do ar e tem as entidades fogo, água e as entidades da terra. Quando aqui a casa estava sacrificando e queimando incenso nos altares nas colinas, que eram lugares altos, amém? E também debaixo da colina, em toda a árvore verdejante, ele estava sacrificando a uma entidade da terra, juntamente com uma entidade do ar. O que eu estou querendo dizer aqui, querido, vigie com as coisas que você tem dentro da tua casa, até as suas plantas. Ore e consagre tudo ao Senhor. Consagre as suas plantinhas dentro da tua casa. Consagre as plantinhas que ficam no teu portão. Consagre a árvore que fica no seu portão. Consagre tudo que for seu. Antes de ser seu, é do Senhor. E por que, queridos, que eu estou dizendo isso? Por quê? Satanás, ele precisa de uma brecha e de uma legalidade para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar na sua família. Se você não está tendo brecha, amém? Dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento, se você não está tendo brecha em nenhuma área da tua vida, ele vai tentar usar uma forma de entrar. E uma dessas formas é fazendo o quê? Trabalhos e colocando esses trabalhos em uma planta que você vai ganhar, em um vaso de flor que está dentro da tua casa, em um vaso de planta que está no portão da tua casa. Você não sabe quem passa ali. Por isso, queridos, a semana passada o Senhor disse: levante muros de fogo ao redor da tua casa, coloca anjo sentinela no portão da tua casa, consagre tudo que é do Senhor. Tudo que é teu é do Senhor, então consagre tudo que é do Senhor, porque antes de ser seu é de Deus. Consagre tudo, para que quê? Para que não venha a morte através dessas influências malignas que se movem dentro, amém, dos elementos da terra. E isso aqui, queridos, não sou eu que estou dizendo, mas você pode ver aí, amém? Diversas, e eu, como eu já tive do outro lado, eu sei que é feito. Existem trabalhos que são feitos em que você coloca, sim, terra de cemitério, em que você deseja a morte. No reino animal, usa-se sapo para trazer morte para a vida da pessoa. Alguns outros tipos de trabalhos também são feitos com animais, para trazer morte, para trazer escassez. Então, o inimigo, ele sempre vai usar, amém? Aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus criou, para atacar o Filho de Deus. Então esteja atento, alerta e vigilante. Tenha prudência, sabedoria, discernimento, principalmente discernimento de espírito nesses últimos dias, nessas estações em que nós estamos. Amém? Em nome de Jesus. Tem um coqueiro no quintal de casa, desde quando construiu está aqui. A maneira correta de consagrar seria orando. Sim, aí você vai consagrar. Como ele já está aí, desde quando você adquiriu a casa, você vai falar, você vai fazer uma oração, declarando que todo pacto que possa ter sido feito nesse coqueiro, que tudo que foi assentado nesse coqueiro está sendo quebrado e anulado pela autoridade que há no nome de Jesus. E aí você vai e você consagra, Senhor. E agora eu declaro que esta terra, que esse lugar é santo, esse coqueiro pertence ao Senhor. E eu declaro vida e abundância. Amém? Então, quando a gente muda para um lugar em que já tem alguma planta, que já tem, no seu caso, como coqueiro, primeiro você toma de volta para Deus e depois você declara que aquele lugar, que aquele ambiente pertence ao Senhor. Amém? E depois você vai lá e você consagra. Amém? Porque às vezes, queridos, é feito assentamento. É por isso que você precisa tomar posse do território. Você mudou de casa, a casa é alugada, tome posse do teu território. Ai, mas a casa não é minha, mas você paga o aluguel. Se você paga o aluguel, a casa é sua. O domínio espiritual, a partir do momento em que você paga o aluguel, é teu. Não é do dono da casa, não é da dona da casa.
Então, a autoridade espiritual naquele lugar, no ambiente de trabalho, eu tenho um comércio, é alugado o salão? A autoridade espiritual é tua, porque você paga o aluguel. Então, consagre, quebre toda a consagração, porque às vezes a pessoa faz a casa para ter uma renda. Às vezes a pessoa faz um salão para ter uma renda. Você não sabe a religião, você não sabe a conduta espiritual daquela pessoa se ela consagrou aquele terreno para ter fruto, para ter lucro. Então, o que você faz? Senhor, eu quebro agora toda a consagração maligna que possa estar nesse ambiente do meu trabalho, toda a consagração que possa estar nessa casa. Em nome de Jesus, eu declaro que é quebrada, anulada agora, se torna nula e sem efeito. E eu declaro que a partir de agora, o Senhor Deus de Israel é quem tem pleno domínio e controle, porque eu pago as contas, o Senhor me concedeu autoridade, poder e dinheiro para pagar. Então, Senhor, essa autoridade que está sobre mim agora vem sobre este lugar e eu consagro essa casa diante de ti. Às vezes você vai ver o ambiente mudar, às vezes você não sabe o que está acontecendo dentro da tua casa, você acha, mas meu Deus, eu estou orando, eu estou fazendo aquilo outro, e você não sabe por quê. Pode ser que seja por isso. Amém? Eu acho que jogaram na minha casa e eu moro na rua onde antigamente era um bordel. Aí existe o quê? Uma legalidade espiritual, territorial. Aí você pode, pedindo permissão ao Senhor, sabendo se Ele quer que você faça essa guerra, amém? Você declara que aquela rua é do Senhor, que aquela rua pertence ao Senhor, e que toda influência maligna, amém? Por conta de ter tido um bordel, de ter tido um bordel ali, toda a influência dos espíritos de sexualidade, de perversidade, de traição caia por terra. Porque geralmente, o que acontece? As famílias que moram num lugar dessa, onde antigamente era bordel, têm problemas de relacionamento e escassez financeira. Por quê? Porque as entidades que se alimentam da depravação, que se alimentam de traição, que se alimentam de pornografia, que se alimentam por conta de dinheiro, porque o dinheiro se torna contaminado quando a gente coloca o nosso dinheiro dentro dessas coisas de práticas ilegais de bordel, essas coisas, o nosso dinheiro se torna amaldiçoado. Geralmente existe sim entidades que ficam flutuando pelas casas procurando um lugar para arrumar repouso. Então, ore e quebre isso, consagre, amém? Peça perdão em arrependimento. Senhor, eu me arrependo pelo pecado dos meus irmãos que cometeram isso, que eles não sabiam, que eles estavam construindo bordel, que se tornaria morada de Satanás. Eu te peço perdão como filha do Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu peço que a glória do Senhor venha e santifique esse lugar. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir de uma forma diferente. Amém? Eu escuto vozes na madrugada e não durmo bem desde que vi. Então faça isso, irmã. Amém? Sempre fico cansada. Faça isso. Faça isso que você vai ver que a sua noite de sono vai melhorar, as finanças vão melhorar. E essas vozes são o quê? São os espíritos malignos que se alimentavam de toda essa prostituição, de toda essa orgia, clamando por influência. Porque como não existe mais, eles tomaram posse do território. Então, eles precisam se alimentar. Então, eles vão querer atacar casamento, eles vão querer atacar a vida dos jovens que moram nessas ruas, fazendo com que eles continuem sendo alimentados pelo posicionamento errôneo daqueles que conhecem principalmente a verdade. Por quê? Porque o alimento de um filho de Deus é mais poderoso. Escuta isso aqui. Um alimento de pecado para um demônio é mais poderoso para eles do que um alimento daqueles que já estão nas trevas. É por isso que ele luta tanto para que eu e você peque. Sabe por quê? Porque ele está querendo mostrar para Deus que, tá vendo? Os teus filhos não te amam. Tá vendo? Os teus filhos entregaram a vida para você, eles se dizem seus filhos, mas eles continuam fazendo aquilo que agrada a mim. Então, é por isso. Amém? E eu e meu filho de 6 anos já vimos um homem com bebida alcoólica deitado no chão da sala. Consagre a sua casa, irmã. Amém? Consagre a sua casa ao Senhor. Faça uma oração de guerra. Se revista das armaduras de Efésios 6. Chame anjos de guerra para te fazer a escolta. Chama o Espírito Santo de Deus e Jesus para estar contigo nessa batalha. E toma o território da tua casa, em nome de Jesus, para o Senhor. Unge a tua casa. Coloca a mão mesmo nas paredes.
declara, coloca a planta dos pés e as palmas das mãos na sua casa e fala: minha casa pertence ao Senhor. E toda a influência maligna que está dessa região vai ser, em nome de Jesus, destronada. Que você vai ver a paz reinar sobre o seu lar. Amém? Vamos lá. Deus entrega a casa as derrotas. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, seu Deus, entregou Acaz nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acaz grande derrota. Em apenas um dia de batalha, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Yahvé, o Senhor, Deus dos seus antepassados. E Zicre, soldado poderoso de Efraim, matou Maesias, filho do rei, e Azricão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá o seu próprio povo irmão, 200.000 pessoas, entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo e carregaram tudo para Samaria. Israel ouve o profeta Oded. Entretanto, havia um profeta do Senhor chamado Oded. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu. Eis que, irando-se Yahvé, o Senhor Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós o matastes, com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora, ainda que quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Yahvé, o Senhor vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossas próprias mãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu sobre vós. Versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Melismote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, contra os que estavam retornando da guerra, e lhes repreenderam, exclamando: não fareis entrar em nossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar os nossos erros e pecados, ainda mais culpa diante de Yahvé, o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume da ira de Yahvé está sobre as nossas cabeças. Então, assim que ouviram essas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. Em seguida, certos homens designados nominalmente para este fim puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros, utilizando o próprio material que havia sido trazido como despojo. Vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois, conduziram-nos colocando sobre animais de carga os fracos e feridos até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras, e em seguida regressaram a Samaria. O que essa passagem aqui está querendo dizer? O amor e a misericórdia de Deus, através do profeta Oded. Deus estava aqui usando do teu atributo de misericórdia com aquele povo. Queridos, o que o Senhor pede, e já faz uns 2, 3 dias que Deus tem falado comigo e agora ele testifica aqui para vocês. Nós precisamos ultimamente clamar pela misericórdia, o atributo da misericórdia de Deus. Não é porque as pessoas fazem mal para você, não é porque as pessoas fazem mal para o seu casamento, não é porque as pessoas fazem mal para o teu ministério, não é porque as pessoas fazem mal para o teu filho que você vai pagar na mesma moeda. Entenda algo, amém? Entenda algo que eu vou explicar aqui. Eu não estou falando para você que ser crente é ser trouxa. Amém? Eu não estou falando para você que ser crente é você aceitar qualquer tipo de coisa que te fere. Mas você ser cristão é você exalar a misericórdia de Cristo, independentemente do que te fizeram.
Porque aqui, esse povo aqui, eles tinham acabado de sair de uma guerra. Só que o Senhor, ele foi muito específico em dizer, vamos lá, eu quero ler aqui. Deixa eu só achar aqui onde que o Senhor me saltou os olhos. Então, cadê? Não fareis entrar em nossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Yahvé o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume de ira de Yahvé está sobre nossas cabeças. Queridos, às vezes a gente se acha santo demais. Às vezes a gente acha que nós não erramos, que só aqueles que estão nos atacando é que estão errados. Só aqueles que estão nos difamando é que estão errados. E deixa eu te falar, queridos, a palavra do Senhor diz que não existe um bom, senão o Pai que está no céu. Não existe um que é bom, e o Senhor tem falado constantemente isso aqui conosco. Não existe, eu não sou boa, você não é bom. Nós carregamos uma natureza adâmica. Nós carregamos uma natureza de pecado. Nós estamos lutando contra essa natureza. Então, o que o Senhor quer é que você haja com misericórdia, justiça e misericórdia. A pessoa vai pagar pelos erros dela? Sim, a pessoa vai pagar pelos erros dela. A pessoa te feriu, você pode ter certeza, querido, que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Deus de Israel. Não é você que vai fazer justiça. Não é você que vai colocar os pingos nos is, como se diz. Deixa que o tempo resolve as coisas. Haja e clame pelo atributo da misericórdia, porque se você não agir no atributo da misericórdia, dando misericórdia, você também não vai receber misericórdia. Se você não perdoar, você também não recebe perdão. A lei dos céus é assim. Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar injustiça e colher justiça. Não tem como você não plantar misericórdia e querer misericórdia. A gente precisa ter maturidade. E o que o Senhor pede nessa manhã é: clame pelo meu atributo da misericórdia. E misericórdia pela tua própria vida. Peça para que Deus te ensine a ser um ser humano melhor. A ser um ser humano que não aponta, um ser humano que não sai buscando justiça própria. Porque está cheio de gente querendo buscar justiça própria. E a justiça própria, ela não provém de Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Deus é que conhece e sonda o coração de todas as pessoas. Aqui, eles haviam roubado até mesmo tudo que era deste povo, mas eles foram tocados pelo Espírito da misericórdia de Deus e falou: não, vocês vão devolver o que é deles. Devolve, porque não te pertence. Gente, é difícil você ver em uma guerra Deus falar isso, a não ser que eram coisas anátemas. O que era anátema? Coisas amaldiçoadas, como aconteceu com Saul, que não era para pegar nada quando ele foi lá e destruiu o exército do rei Agag. Que ele deu uma ordem muito explícita: não traga nada, porque tudo que está lá é anátema, deve ser totalmente destruído, queimado. E Saul desobedeceu. Aqui não. Aqui Deus disse para eles: você vai pegar e você vai devolver esses desposos. Você vai devolver tudo que é deles e ainda por cima. Vocês estavam numa guerra, mas vocês ainda vão cuidar deles. Vocês vão dar vestido, vocês vão colocar vestido, calçado, vai colocar roupa, vai dar alimento, vai dar bebida, vai dar abrigo. E aí eu te pergunto, querido, se Deus te pedir hoje para você fazer isso por aquele que você acha que é seu inimigo, você vai fazer? Será que nós carregamos Cristo ao ponto de abrir a porta da nossa casa e falar: senta e come do meu pão, para aquele que te feriu, para aquele que te apontou, para aquele que te caluniou? E aí? Deus já me fez colocar uma mesa perante os meus inimigos. Deus já me fez. E eu vou ser sincera para você que eu não vou ser hipócrita, não. Na hora que Deus falou, eu falei: Senhor, só pode estar de brincadeira. Mas na hora o Espírito Santo, que eu pensei isso, o Espírito Santo pegou e falou: ei, é a minha vontade. Eles não feriram você, feriram a mim. Não foi o seu caráter que foi ferido, foi o meu.
porque você só estava sendo obediente ao que eu falei para você. O meu marido ficou com a cara desse tamanho. Aí ele pegou e falou assim, amém, vamos fazer. E sabe o que o Senhor estava fazendo naquele dia? Trazendo cura para aquelas pessoas. Trazendo cura para aquelas almas. Porque eles estavam enrendados em meio ao engano. Irmã, meu pai não está falando comigo faz mais de meses. E toda vez que ele quer falar, é alcoolizado. Irmã, eu imagino o quanto seja difícil isso para você como filha e como cristã. Peça para que o Espírito Santo de Deus, amém? Sempre me xingando, sendo que eu peço para todos os dias. Peça para que o Espírito Santo de Deus prepare pelo menos um dia para que ele não esteja alcoolizado. Peça para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me dê um dia em que o espírito do vício não esteja sobre a vida do meu pai. E Deus vai te usar poderosamente para que você seja flecha na vida dele, instrumento. E nesse dia de consciência, ele vai receber, em nome de Jesus, a verdade que liberta, cura e restaura. Peça um dia, esse é o direcionamento que o Senhor te dá. Peça um dia, Pai, eu te peço apenas uma oportunidade desse espírito maligno do vício não estar sobre a vida do meu pai quando eu for falar com ele. E você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Pode ser que seja agora, como pode ser que não seja. O tempo pertence ao Senhor. Mas peça, o Senhor vai preparar. O Senhor, ele vai preparar esse dia. Então peça, Senhor, em nome de Jesus, amarre esse espírito do vício pelo menos um dia na vida do meu pai, para que ele tenha consciência e clareza na mente de ouvir aquilo que o Senhor vai falar através da minha boca. E eu tenho certeza que as muralhas vão cair. Eu tenho certeza que esse espírito vai enfraquecer. Porque ele só precisa de um momento de clareza na mente dele para ele ouvir a verdade que cura, restaura e liberta. Irmã, ele já ouviu, mas ele estava contaminado pelo espírito do vício. E o espírito do vício gera fortaleza. E essa fortaleza cega o entendimento. Então peça, em nome de Jesus, para que esse espírito, em um dia, ele se torne cego, surdo e mudo. Amém? Vamos lá. Acás pede socorro ao inimigo. Versículo 16. Por esse tempo Acás mandou pedir aos reis da Síria que o socorresse. Pois os edemonitas atacaram Judá mais de uma vez e derrotaram e fizeram muitos cativos. Os filisteus haviam invadido as cidades de Céfala, da planície e do Neguebe, o sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Timna e suas aldeias, e Ginzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acás, porquanto este foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Yahvé o desprezou completamente. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e causou a Acás problemas ainda maiores, em vez de servir de qualquer ajuda. Porque Acás lançou mão de alguns objetos valiosos dos despojos que estavam guardados na casa de Yahvé, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio do rei e na casa dos príncipes, e entregou tudo ao rei da Síria. Contudo, isso não ajudou em nada. O que o Senhor está dizendo é: cuidado para não negociar aquilo que é santo com o Senhor, aquilo que você tem com o Senhor, buscando ajuda da onde você não é para você buscar. Não negocie princípios. Aqui Acás, além dele estar totalmente errado, contrário à palavra de Deus, ele pegou o que era santo da casa de Deus e ele negociou levando para o inimigo, porque ele queria uma ajuda, porque Deus já tinha se apartado dele. Meu Deus. E às vezes você vai ver que a mão de Deus, parece que a mão de Deus não está sobre você. E isso daqui, queridos, pode ser que não seja para você aqui na live em específico, e glória a Deus, mas essa live vai ficar salva. O que o Senhor diz é cuidado. Cuidado em onde você está buscando ajuda. Cuidado onde você tem confiado os seus segredos. Cuidado onde você tem buscado refúgio. Porque às vezes você está negociando o que é santo com pessoas que são profanas. Com pessoas que parecem que professam da mesma fé que você, mas não é.
Em uma das influências malignas que nós destronamos, eu acho que foi Eveus, fala exatamente sobre isso. Ou é os Eteus? Eu acho que é os Eveus. Uma aparência de santidade, uma aparência que é de homem de Deus, uma aparência, não, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu pastor, mas é meu líder, mas é meu apóstolo, mas é a tia da cantina que eu não sei quem é. O que o Senhor pede é: tenha discernimento de espírito. Tenha discernimento de espírito. O espírito testifica o outro espírito. O espírito testifica o outro espírito. Cuidado onde você tem buscado auxílio, cuidado onde você tem buscado socorro, porque às vezes a gente está entregando o nosso ouro na mão do bandido. Ei, deixa eu te falar, às vezes você está colocando os seus pontos de vulnerabilidade na mão daquele que vai usar para te atacar e te ferir depois. Irmã, mas eu não tenho ninguém para me ouvir. Você tem o Espírito Santo de Deus para te ouvir. Todos nós precisamos de homens e mulheres de Deus alinhados com a palavra. Nós precisamos. Então você vai orar. Pai, em nome de Jesus, me apresenta os teus amigos, me apresenta pessoas que carregam a tua verdade e a tua essência, para que eu não abra a minha vulnerabilidade para pessoas erradas. Porque existem pessoas, sim, que se dizem que são de Deus, sim, mas que estão debaixo do espírito de engano, que estão debaixo do espírito de manipulação, que são ali dominadas pela frequência de Jezabel, em que eles não estão ali interessados em te trazer ajuda, eles estão interessados em dominar a sua vida e saber o que está acontecendo dentro da tua casa, para depois usar isso contra você. Então aprenda a se blindar. Por isso que Deus tem falado, guarde as tuas emoções, para de ser pessoa almática, para de ser pessoa emotiva, que tudo que acontece com você, você vai e sai contando para todo mundo. Ai, porque o meu marido bebe, ai, porque o meu marido fuma, ai, porque a minha esposa é assada, porque a minha esposa é assada. Você está achando, por um momento, a pessoa pode até te dar um conselho que parece que é bom, que veio do céu. Mas você já pediu para Deus passar, revelar, queridos? Ore para Deus, pedindo para Deus revelar o coração das pessoas. Quando eu fiz esse tipo de oração, Deus começou a revelar o coração das pessoas, a intenção das pessoas de chegar perto de mim. Ai, mas nossa, como ela é santa. Não, é porque eu estava cansada das pessoas se aproximarem de mim por aquilo que eu carrego. Porque as pessoas chegavam perto de mim, porque, nossa, você é mulher de Deus, porque sempre que falava comigo, Deus me usava. Mas estava pouco se lixando para saber se estava tudo bem comigo. Que na frente falava bem, mas por trás descia a lenha. Pessoas falsas, mentirosas. Pessoas que queriam crescer no ministério delas à custa da minha vida de devoção, da minha vida de santidade. E o Senhor revela, porque, queridos, quando a gente carrega Cristo, a gente começa a manifestar o coração de Cristo. Bom a gente não vai ser, mas a gente começa a demonstrar as características de Yeshua. E isso ninguém pode negar. E as pessoas querem se aproveitar, assim como tinha pessoas que se aproveitavam de Cristo. Porque se você for ver as cartas do Novo Testamento, você vai ver que as pessoas queriam tirar proveito de Cristo. Eles não queriam Cristo porque Cristo era o Messias, queria Cristo porque Cristo trazia o quê? Cristo trazia pão para eles quando estava com fome. Cristo curava eles. Mas eles não queriam a essência de Yeshua. Eles queriam o que Yeshua trazia. Oh, Senhor! E às vezes as pessoas não vão querer você porque você é uma boa pessoa, porque você é uma pessoa de aliança, porque você é uma pessoa que está ali para... Não, vamos se tornar família, vamos se tornar corpo. Não, eu quero o que você carrega, porque o que você carrega toca o céu. Então, cuidado, queridos. Em nome de Jesus. Eu contei algo bem pessoal para uma pessoa ontem, irmã, e essa palavra me trouxe isso à mente. Eu realmente fiquei em dúvida se a pessoa era de confiança ou não. Irmão, eu não quero trazer peso, mas é o Espírito Santo que está direcionando. Ore, amém? E já que você ficou na dúvida quando você contou, peça para o Senhor. Fala, Pai, se eu disse algo para essa pessoa e ela não é uma pessoa de confiança, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus,
Trave a boca dela para que ela não fale da minha vida com o intuito de me prejudicar. Você já lançou um decreto no mundo espiritual. Senhor, eu não aceito que ela saia falando da minha vida. E aí você já pede perdão. E Senhor, se eu estiver julgando e pecando contra a vida desse irmão, desta irmã, eu já te peço perdão. Mas você já neutraliza o ataque das trevas de um possível ataque com aquilo que você contou. Queridos, Deus vai colocar pessoas para você conversar. Você pode ter certeza. Deus vai colocar pessoas alinhadas com o Espírito. Queridos, existe algo no mundo espiritual que a Igreja Católica faz e que não é errado. Amém? Que é baseado, nem tudo na Igreja Católica está errado. Que os padres, eles não podem sair contando o pecado das pessoas. Você vai lá confessar no confessionário, o padre não pode falar qual é o teu pecado. Vai, a Verônica foi confessar com o padre. O padre não pode chegar lá no Theo e falar, olha, a Verônica veio e contou isso, isso e isso pro Theo. Não pode. Só que Satanás, ele está tão infiltrado dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que o que tem acontecido é isso. E entenda algo, você precisa sim ter uma pessoa para conversar com você. Nós precisamos ser aferidos, porque a palavra do Senhor diz que, assim como o ferro afia o outro ferro, um homem de Deus vai afiar o outro homem. Então, logo, nós temos que ter alguém de mesa, alguém de aliança para sentar e falar, olha, eu estou com dificuldade nisso, 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 nisso. Eu tenho pecado nessa área. Vamos orar? Vamos conversar? Vamos guerrear? O que você me ensina? O que você tem para me falar? Seja a boca de Deus na minha vida, mas presta para Deus mostrar. Queridos, eu tenho um sério problema que eu acho que não é problema. O que você contar para mim hoje, amanhã eu já nem lembro. Eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Às vezes meu marido pergunta as coisas, eu falo, me refresca a memória aí. Principalmente porque é tanta gente, às vezes, que vem falar comigo que eu falo, meu Deus, qual é a situação dessa pessoa? Porque eu esqueço. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes minhas filhas vêm falar algumas coisas comigo, mãe, você falou? Eu falo, não, eu não falei. Você me contou? Contei. Eu falei, não contou. Porque eu tenho esse problema. E eu não sei se é problema. Para mim, eu acho que não é problema, porque assim eu já não corro nenhum risco de Satanás usar minha boca para falar algo da vida do outro, porque a vida do outro, querido, não me diz respeito. Se você vir aqui e falar, olha, irmã, eu estou passando por isso, nós vamos orar e ponto final, vida que segue. Quando você tiver outro BO, a gente vai lá e resolve o outro BO. Às vezes as pessoas têm que falar, irmã, não sei se você lembra que eu te contei isso, aí a pessoa vai contando, eu falo, é verdade, eu lembro. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro. Sabe por quê? Eu vejo isso como um cuidado de Deus. Principalmente para quando a gente trabalha, que você é intercessor, que você trabalha com batalha espiritual e guerra. Porque isso não dá margem para Satanás usar a minha vida para falar mal, para falar dos problemas da irmã Verônica para a Alessandra, porque a irmã Verônica não tem nada a ver com os problemas da irmã Alessandra. E eu quero te dizer que o espírito de fofoca está acabando com a igreja de Cristo. Então peça sabedoria e discernimento. Amém? Eu tô desse jeito também. Às vezes eu dou conselho e nem lembro o que foi dito. Gente, tem coisas que eu não me recordo. Tem profecias, tem palavras que o Senhor me diz para as pessoas em específicos e eu lembro. Tem coisa que é ela e Deus. Irmã, segue a tua vida, vai fazer isso, isso e isso que o Senhor está mostrando. Cuidado, tenha sabedoria, tenha discernimento. Às vezes a gente abre porta e brecha para o inimigo. É a gente que abre porta e brecha para o inimigo, falando o que não deveria ser falado para pessoas que não deveriam falar. E mais uma vez eu te falo, você precisa ter um pastor que te afere, você precisa ter uma pastora que te afere, você precisa ter um líder que caminha com você. Não cai nessa de que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso... Você não é bode, você é ovelha. Você precisa sim. Todos nós precisamos. Amém? Vamos lá. A morte do rei Acás. Só um minuto, irmã, que eu já respondo, tá? Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acás e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás adormeceu com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém.
mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar. Agora a gente vai lá para Lamentações 2, amém? O sofrer de Sião procede de Deus. O sofrer de Sião procede de Deus. O que eu estou querendo dizer é, querido, o teu sofrimento também procede de Deus. O que você está passando de perreio na tua vida, as pelejas que eu estou passando, as pelejas que você está passando, procede de Deus. Nada acontece na minha vida e na tua vida sem a permissão do Senhor. Eis que Yahvé cobriu a cidade de Sião com uma nuvem de ira. Lançou por terra toda a beleza e a alegria de Israel, que se elevavam até os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia do seu furor. O Senhor devorou a espada e sem a menor indulgência todos os habitantes de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas da filha da cidade de Judá. No furor da sua cólera destruiu todo o chifre, que é força e poder de Israel. Retirou a sua mão direita, que detinha as ações do inimigo contra nós. Incinerou o povo de Jacó com um fogo tão ardente que rapidamente consumiu todo o seu redor. Como um inimigo armou o seu arco, como um adversário firmou a sua mão direita e exterminou sem piedade todos e tudo, por mais boa aparência que tivessem. Por mais boa aparência que tivessem. Cuidado com as aparências. Derramou sua ira violentamente como fogo descontrolado sobre a tenda da cidade de Sião. E Yahvé, o Senhor, de repente transformou-se em um inimigo furioso, atacando Israel até abatê-la. Ele pessoalmente devorou todos os seus palácios e arrasou as suas mais seguras fortalezas. Ele multiplicou o pranto e as lamentações da filha, cidade de Judá. Ele destroçou a sua casa, o templo, como se fosse uma simples horta. Destruiu a sala onde gostava de reunir-se conosco e receber a nossa adoração. O Senhor entregou ao esquecimento em Sião todas as assembleias solenes, as chamadas festas fixas e guarda do Shabat. O dia do sábado, em sua ira inflamada, rejeitou o rei e o sacerdote. Yahvé desprezou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou os muros dos seus palácios nas mãos dos inimigos, e eles bradaram na casa do Senhor, como fazíamos em dia de reunião solene. Eis que Yahvé está decidido a pôr abaixo os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e calculou com precisão a destruição em curso. Fez com que o antemuro e o muro lamentassem. Juntos foram enfraquecidos e desmoronaram. Seus portões foram arrombados e caíram por terra. O Senhor quebrou e destruiu todas as trancas e ferrolhos. O rei e os líderes de Sião foram presos e expatriados para as outras nações. Não há mais estudo e obediência à Torá-lei em Sião. E Yahvé parou de enviar qualquer visão ou mensagem aos seus profetas. Gente, isso aqui é muito sério. Existe um tempo, meu Deus, em que a ira do Senhor, ela vai chegar sobre uma cidade, ela vai chegar sobre uma nação e ela vai chegar sobre a vida de uma pessoa. Por quê? Irmã, quando isso acontece? Isso acontece quando a pessoa, a nação, a cidade, a igreja está com o seu coração endurecido, que foi o que aconteceu aqui quando nós acabamos de ler o profeta Jeremias. Jeremias foi usado como profeta para trazer arrependimento, para recalcular a rota, para que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo, mas eles escolheram por livre e espontânea vontade que eles não queriam mudar. Então a ira do Senhor veio, a taça da ira do Senhor transbordou. Às vezes nós estamos com o nosso coração endurecido e que o Senhor envia mensagens através do profeta, através de homens de Deus, através da palavra, através de um missionário. Deus fala com você em oração, muda, se arrependa, se santifica. E nós, na nossa dureza de coração, na nossa maldade entranhada no nosso DNA adâmico, não queremos mudar. Vai chegar uma hora em que a taça da ira vai ser transbordada. E é por permissão do Senhor. É por permissão do Senhor, queridos. E é porque Ele é mau? Não, porque Ele ainda quer que você se arrependa.
E aí vai chegar uma hora em que vai acontecer o que aconteceu com o povo aqui. E Yahvé parou de enviar qualquer visão ou mensagem aos seus profetas. Por quê? Porque aquele povo estava dominado pelo ego, pelo orgulho, pelo medo, pela soberba. Vai chegar uma hora que Deus não vai mais falar com você. Que Deus não vai mais falar comigo. Que Deus não vai permitir homens e mulheres orarem por certos tipos de situações. Meu Deus. Não, queridos, é que nós estamos passando por uma situação aqui que Deus está respondendo. Porque às vezes você é intercessor, você é intercessora. E às vezes você vai falar, Senhor, por que eu não estou conseguindo orar por tal situação? Aí você vai ver que é Deus pegando e falando assim, não ore, porque está longe de mim. Não ore porque eu não falo mais. Não ore porque já fez as suas escolhas. E aí você vai ter que ter sabedoria, queridos, eu estou compartilhando algo que está acontecendo comigo, porque às vezes você fica numa paranoia, você fala, Senhor, eu estou sendo obediente à sua voz ou desobediente, porque o Senhor me pediu para fazer algo e eu não estou conseguindo mais fazer esse algo. E aí você começa a duvidar da tua capacidade de ouvir Deus. Eu estou contando isso aqui, queridos, porque o Senhor está pedindo para me contar, porque eu sei que aqui tem homens e mulheres intercessores e intercessoras do Senhor. Que talvez você ainda não se move nisso, mas você vai começar a se mover. E às vezes Deus vai começar a colocar situações para você orar, para você guerrear, que de repente você vai pegar e falar assim, eu não consigo mais guerrear por esta causa. Eu não consigo mais guerrear por isso. O porquê que eu não estou conseguindo guerrear? Será que eu estou longe? Eu tô desobediente? Senhor, eu parei de ouvir a sua voz? Senhor, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu deixei de buscar santidade? E aí Deus vem e traz a resposta, não. É porque eles estão com o coração duro. E deixa eu te falar, querido, um coração duro não tem como Deus acessar. Oh, Deus, você pode jejuar, você pode clamar, você pode subir um monte de cócora. Se a pessoa não quiser a mudança, não tem Deus, nem Deus pode agir, amado. E eu confesso para vocês que eu estava numa paranoia esses dias todos. Perguntando para o meu marido por quê, o que está acontecendo, nós estávamos fazendo e Deus estava falando e agora Deus não fala mais, não traz uma mensagem, o que eu faço, o que o Senhor quer? E aí o Senhor traz a resposta. Chega uma hora em que ele para de enviar qualquer visão ou mensagem aos seus profetas, sabe por quê? Porque se tem algo que o Senhor zela é os profetas dele. Se a pessoa não dá valor ao profeta, e não é ao profeta, a mensagem do profeta, querido, você pode saber que o juízo de Deus chega. E não sou eu que estou falando porque eu sou profeta, é a palavra de Deus que mostra a verdade. E você é profeta de Deus. Talvez você não é profeta de ofício, mas todos nós somos profetas, porque o espírito da profecia é Cristo. Então não entra nessa paranoia, amém? De achar, meu Deus, eu não estou ouvindo Deus, por que eu não consigo, por que eu faço, por que eu não faço? Porque Deus está vendo além do que está acontecendo. Se a pessoa não quer, querido, não quer. Amém. E vida que segue. Você fez até onde o Senhor Deus pediu para você fazer. Senhor, até aqui eu fui obediente, e agora? É que muitas vezes a gente fica temoroso. Por quê? Porque a gente tem temor e tremor diante da presença de Deus. Senhor, o Senhor me deu uma missão. Eu estou seguindo essa missão e eu não quero falhar. Mas por que do nada agora eu não consigo mais cumprir a missão? Porque Deus sonda o coração do homem. Porque Deus sabe a intenção da alma, meu Deus. Porque Deus sabe se aquela pessoa vai querer mudar ou não vai. Se aquela situação é para ser transformada ou não vai. Vamos lá, versículo 10. Eis que os chefes dos líderes da cidade de Sião estão sentados no chão em profundo e pesaroso silêncio. Lançaram pó sobre as próprias cabeças e usam vestes feitas de pano de saco em sinal de luto e lamento. As moças de Jerusalém estão ajoelhadas com a cabeça inclinada, rente ao pó da terra. Meus olhos já não suportam mais chorar, minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles gritam e suplicam por vossas mães, onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Que testemunho te darei, ó, que te comprarei a cidade de Jerusalém?
A quem te assemelharei para te consolar, a cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar que não poderá te curar. Os teus profetas te anunciaram visões inverídicas e insanas, e não denunciaram o teu pecado para evitar a tua prisão e exílio, mas anunciaram profecias falsas, inúteis e palavras que te conduziram ao desterro. Aqui, amém, o autor de Lamentações está contando que este povo, em vez de ouvir o profeta real, que era Jeremias, gerando o arrependimento, eles buscaram o quê? Ouvir profecias falsas, palavras que conduziam ao desterro. Versículo 15: todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles escarnecem e meneiam a cabeça contra a filha, a cidade de Jerusalém, exclamando: é esta a filha da cidade que chamavam de perfeição, da beleza, de júbilo de toda a terra? Todos os seus adversários escancararam a boca contra ti. Eles zombam, rangem os dentes e bradam: eis que nós a devoramos. Este, pois, é o dia que tanto imaginamos e esperamos, e que bom, eis que vivemos para contemplar a sua chegada. E Yahvé fez o que intentou. Efetivamente cumpriu a sua palavra, que há muito havia determinado. Arrasou tudo sem qualquer indulgência ou piedade, e permitiu que o inimigo escarnecesse de ti, e exaltou o poder dos seus adversários. Eu sei que é uma palavra forte, mas às vezes o Senhor vai permitir sim a gente passar por algumas vergonhas. O Senhor vai permitir. O Senhor permite. Queridos, isso acontece até os dias de hoje, dentro de igreja, dentro de casa, dentro da nossa família, dentro das congregações. Você pode ver os escândalos que estão acontecendo com igrejas que eram grandes e o Senhor tem mostrado, colocado, fazendo aquele homem que um dia foi homem de Deus, mas que se perdeu em meio aos processos da vida, as igrejas fecharem. Por quê? Porque não ouviu os profetas de verdade. Porque não ouviu os homens e mulheres de verdade, que traz alinhamento, que traz, ei, faz o caminho de volta, se santifica, se humilha, perdoa. Vamos lá. Clama, pois, a Yahvé, o povo de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso algum, nem encontre repouso aos teus olhos. Ergue-te, clama de noite no princípio das vigias, durante da meia-noite. Faz o teu coração derramar como água diante do Senhor. Levanta as tuas mãos em favor da vida dos teus filhinhos, que desmaiam de fome nas esquinas e em todas as ruas da cidade. Ó Yahvé, vê e considera quem tens tratado assim. Acaso deverão as mães comer o fruto de si mesmas e as crianças que trazem nos braços e que criam com tanto amor? Deverão, pois, os profetas e os sacerdotes ser assassinados em pleno santuário do Eterno? Jovens e idosos tombam e jazem nas ruas. As minhas moças e os rapazes também já foram mortos à espada. Tu mesmo os matastes no dia da tua cólera. Massacraste-os sem compaixão e nem benevolência. Convocaste os meus terrores de toda parte, como se foram convite alegre para as festas fixas ou assembleias solenes. Todos compareceram, mas ninguém escapou, nem sobreviveram no dia da ira do Senhor. O meu inimigo consumiu, inclusive, aqueles que eu mesmo cuidei e vi crescer. Queridos, nós precisamos, amém? E o Senhor pede aqui, para que eu fale, tenha clareza nos seus entendimentos e principalmente nesses dias, clareza das tuas emoções. Amém? Tenha clareza de entendimento e clareza das tuas emoções. O fato de você não estar conseguindo orar, o fato de você não conseguir clamar, o fato de você não conseguir jejuar, aprenda a discernir, não está dando respeito a você. Porque o que o inimigo quer nesses últimos dias, queridos, principalmente nessa janela, amém? Nós acabamos Lamentações 2. Principalmente nessa janela, que eu acho que falta 6 dias para o dia 18, né? Deixa eu ver aqui. Contando com hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, né? Dia 18. Tá faltando 5, 6 dias para o dia 18. Principalmente nessa janela. Cuide das tuas emoções. Cuide da sua mente. Cuide dos teus pensamentos.
Nós estamos para entrar no novo do Senhor. E o que Satanás vai querer fazer, queridos, é fazer com que você se mova na ira, é fazer com que você não tenha misericórdia, é fazer com que você não tenha entendimento e clareza do que está acontecendo. É você se achar que você não é digna de receber o favor de Deus. É você duvidar de quem você é no Senhor. É um ataque sincronizado que está acontecendo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E se você não tiver sabedoria, discernimento, entendimento, mansidão, paz, você não vai discernir e você corre um sério risco de repetir o seu ciclo espiritual, tudo de novo. Por quê? Porque você não vigiou. Queridos, as pessoas me mandam mensagem, eu estou sendo assim, eu estou sendo assado. Querido, não é só você. Toda a humanidade da face da Terra está sendo atacada hoje em dia. E desculpa te falar, vai piorar. A tendência é piorar. Por quê? Porque nós estamos às portas do fim. Você acha mesmo que vai ficar melhor? Não vai. Por isso que nós precisamos o quê? Ter sabedoria, discernimento e ficar firme no Senhor. Eu não estou conseguindo orar. Queridos, vocês acham que eu estou conseguindo? Tem dias que eu falo para o meu marido, intercede por mim para me poder orar, porque tá difícil. Eu tenho uma série de coisas para me resolver do ministério e eu não consigo, porque eu sei que eu estou no meio de uma batalha e é uma batalha gigantesca. Porque, queridos, você acha mesmo que Satanás está feliz porque eu estou conduzindo vocês naquelas pautas de renúncia? Porque eu estou desmantelando no mundo espiritual um sistema maligno de um lugar? Gente, não tá nada fácil. Às vezes as pessoas não entendem. Todo mundo está passando por alguma coisa e aqueles que estão na linha de frente, eles vão receber o pior ataque, porque eu estou na linha de frente. Eu estou orando por vocês, para que vocês não sejam atacados e mesmo assim vocês estão atacados. Então você imagina o nível de ataque que está sobre a minha vida. Porque eu não tenho só esse ministério. Eu tenho a minha casa e eu ainda tenho o ministério da minha igreja local. Então vocês imaginam. Mas tá tudo bem, glória a Deus. Porque eu não consigo orar agora, mas mais tarde eu vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou adorar. E se eu não adorar, eu vou pegar e vou falar, Senhor, fica comigo. O que está acontecendo? Me fala, me mostra. Eu tenho uma porrada de coisa que eu preciso organizar. Eu tenho coisas que eu preciso entregar para o pessoal. Gente, eu não esqueci. Ainda tem a segunda parte do casados, dos divorciados. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Tira esse espírito de vitimismo que talvez está sobre a sua vida. Não é sobre você, não é porque você está pecando, não é porque você está errado, é muito pelo contrário, é porque você está posicionado. É porque você está buscando, é porque você está clamando. E o inimigo quer nos desanimar, o inimigo quer fazer com que a gente desista, o inimigo quer fazer com que a gente olhe igual o povo que estava no deserto. Uma porrada não passou, eu preciso que vocês entendam, queridos. Moisés conduziu o povo e metade aquele povo não passou. Porque murmurou, porque desacreditou, porque queria cordonize, Deus mandou cordonize, caiu cordonize até pelos ouvidos do povo de tanto que comeu. Vocês não querem carne, então vocês vão ter carne. Senhor, mas a gente quer água. Moisés fala que a rocha, a água jorrou, mas nada estava bom. Eles não entraram no novo porque não discerniram o que estava acontecendo, ficavam presos ao deserto, ficavam presos no Egito. E o Senhor está falando, tira os olhos do processo. Veja o final. Todos nós estamos passando por alguma coisa. Queridos, eu estou recebendo até seta de enfermidade. Tem pessoas que têm orado comigo e têm acompanhado. Eu estou um dia sim, um dia não no hospital, para vocês terem noção. Estou toda roxa de tanta injeção. Mas eu estou aqui. Vamos lá, Jesus. O Senhor é meu escudo. O Senhor está aguardando. E não é só eu. Se você vê vários homens de Deus que estão aí conduzindo o povo no arrependimento, na santificação, eles estão passando por alguma coisa. Nem todos vão expor. Mas, Michele, por que você está expondo? Para mostrar para você, querido, que você não é o único que está vivendo isso.
E não é porque você está com legalidade com brecha, é porque nós estamos no meio de uma guerra. Tanto física, que está lá em Israel, e tudo que acontece com Israel reverbera sobre o mundo, como no mundo espiritual. Porque a palavra diz, é assim na terra como é no céu. Se na terra está tendo guerra, no céu está tendo guerra também, batalha. Para o inimigo fazer com que você não entre no novo. Para o inimigo fazer com que você não é mais filho de Deus. Ah, eu não consigo orar, e a gente fica triste. Óbvio que eu converso todo dia com o Senhor. Pai, por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Senhor, permaneça, permaneça, permaneça. Amém? Vamos orar? Misericórdia, em nome de Jesus. Ore e repreenda, irmã. Amém? Em nome de Jesus, tudo quebrando dentro da casa, ore e repreenda, porque aí também o inimigo não pode tocar nas coisas da tua casa, amém? Em nome de Jesus. As setas, geralmente, elas vêm sobre a nossa vida, porque nós estamos ali, né, na batalha espiritual aqui, mas aí tocar nas coisas da sua casa, aí você já olha e fala, aí capeta, você já tá tirando uma com a minha cara. É que, desculpa que eu falo assim, né? Você já tá tirando uma comigo, aí você já vai pegar suas coisas e partir aqui, porque isso é meu. Isso aqui Deus me deu, isso aqui pertence ao Senhor, então você não vai quebrar nada do que Deus me deu, porque é de Deus. Amém? Eu estava falando que Deus sobre isso, Deus, estou errando onde? Gente, fique em paz, isso é guerra. Amém? Se você sabe que você está tendo uma vida de devoção, se você sabe que você está tendo uma vida jejuada, se você sabe que você está tendo uma vida regrada, o espírito maligno ele vai tentar de tudo para te desestabilizar, em primeiro lugar, na sua mente. Lembra que há muito tempo eu falo, a batalha do crente é na mente. A batalha do crente é nas emoções. A batalha no crente é na dimensão das emoções. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho uma enfermidade que não tem explicação, pois em nome de Jesus isso vai cair por terra. Amém? Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco agora diante de Ti, Senhor Deus de Israel, como intercessora, Senhor, ungida pelo Senhor. E eu peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que esse espírito de enfermidade, essas setas malignas, ó Pai, que tem vindo sobre os Teus filhos, trazendo, Senhor, diagnósticos imprecisos ou até mesmo sem diagnóstico. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que cai por terra agora. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, com o sangue de Yeshua, o sangue que levou o Senhor sobre si as nossas dores, pecados e iniquidades. A Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, que não existe, Senhor, nem a morte pode vencer. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da Tua filha, Pai, em nome de Jesus, que ela é curada agora, restaurada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a irmã também que está com dor de cabeça, constante diarreia, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor visite ela, Pai. Visite todos aqueles que estão enfermos. Visite, Senhor, aqueles que estão sendo assolados, ó Pai, na saúde. Eu declaro agora que o Senhor reveste os teus filhos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que esta irmã, Senhor, a Jaqueline, Pai, que tem uma enfermidade que os médicos dizem que não tem explicação. Eu declaro agora, Senhor, que solta, Senhor, a vida dela. Em nome de Jesus. Sai, Senhor, em nome de Jesus, do ventre, do baixo ventre. Pai, visita, Senhor, todos os sistemas linfáticos, venosos. Pai, circulatório. Em nome de Jesus, Senhor, da mente, do coração. Em nome de Jesus, Senhor, visita todos os órgãos da cabeça à planta dos pés, visita os ossos, visita, Senhor, os tendões, visita, Senhor, em nome de Jesus, os músculos, visita tudo, Senhor, tudo que possa estar sendo acometido por esses espíritos, Senhor, de enfermidade. Eu declaro que eles são desalojados agora. Eu declaro que todo casulo, Senhor, de Satanás, ó Pai, nessa vida começa a ser quebrado agora em nome de Jesus. E ela recebe cura, Senhor. Ela recebe cura que os médicos não vão entender, Pai. Em nome de Jesus, todos que estão acometidos agora por algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus, recebam cura do Senhor. Recebam cura. Anjos ministros de cura, comecem a tocar agora, Pai. Comecem a trocar, Senhor. Toca, Senhor, no intestino, toca no estômago, toca, Senhor, nos ouvidos, toca, Senhor, nas glândulas, ó Pai. Em nome de Jesus, vai tocando, Espírito Santo. Eu declaro e profetizo cura em todas as áreas, Pai, em todos os níveis, Senhor. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, vai visitando e vai lavando o Senhor com o sangue do Cordeiro. Vai visitando o Senhor e vai trazendo cura, Senhor. Lavando com a água do Espírito, com a água que flui do trono do Senhor. Vai, Senhor, destronando, Pai, ataques da mente. Vai tirando as incertezas do coração, vai tirando as dúvidas, vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, as incredulidades, vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, as arrogâncias, as altivez de espírito, em nome de Jesus, Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, vai visitando, devolve a certeza para este homem, para esta mulher, de que eles estão no caminho certo, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que existe, Senhor, um tempo determinado para tudo. Em nome de Jesus, eles não vão chegar, Senhor, na beira do Jordão e não vão passar. Eles vão passar e as águas não vão afogar, porque o Senhor agora traz equilíbrio sobre as emoções. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, Pai amado, Pai querido, que o Senhor também agora nos retire em nome de Jesus. Nos retire em nome de Jesus desse ambiente de batalha, desse ambiente de guerra. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que as nossas vestes agora são trocadas. Eu declaro que as armaduras espirituais, ó Deus, as partes do fogo são passadas pelo fogo para que seja consumido todo o mal. E as partes das águas são lavadas para que haja restauração da tua presença. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, em nome de Jesus, nos tira deste ambiente de batalha espiritual e o Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro, o Senhor coloca sobre cada um dos meus irmãos e minhas irmãs e sobre mim também os meus queridos, os mantos de invisibilidade e o Senhor, em nome de Jesus, traz confusão do arraial do inimigo. Tudo que estava paralisado começa a ser movimentado, Pai. Tudo que estava estagnado começa a criar vida e vida em abundância, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro a plenitude da tua essência, a plenitude da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Deixa eu falar algo aqui. A irmã colocou aqui que ela está passando, né, com dor de cabeça e às vezes diarreia. Queridos, às vezes, pode ser que sim, como pode ser que não. Mas como nós estamos fazendo muitas pautas de renúncia, como nós estamos fazendo muitas orações, amém, de quebra de altar, às vezes pode ser que você tenha diarreia, amém? Eu não estou falando que é espiritual, pode ser físico, pode ser sim um vírus, pode ser esses rotavírus que eles falam, né? Pode ser, como também pode ser espiritual, porque é normal. Já aconteceu muito isso comigo, de estar passando por um processo de limpeza espiritual e me dá assim, eu não sair de dentro do banheiro. Vômito, mal-estar, diarreia e o negócio ser feio. Então, amém? Eu é espiritual. Então, em nome de Jesus, deixa sair, tá? Não toma nada para cortar, não toma nada para parar. O Senhor está trazendo limpeza. Sabe por quê, queridos? O Senhor está limpando o corpo físico de vocês e o corpo espiritual. Então, nós estamos destronando muitas coisas. Então, é normal você sentir... Para vocês, tem horas, querido, que eu levanto aqui, eu sei que eu tô com algumas coisas de saúde, mas eu sei que é espiritual. Então, eu vou correndo pro banheiro com vontade de vomitar, mas não é. Eu sei que é espiritual, porque eu tô literalmente no olho do furacão de algumas situações que nós estamos para resolver. Amém? Mas tenha calma, tenha paciência, o Senhor, Ele guarda. E se Ele está colocando para fora é porque Ele quer limpar. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meus amados irmãos. Mais tarde eu mando para vocês mais uma unção de hoje, mais uma quebra de renúncia e pauta. Amém? Que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os guie, em nome de Jesus, em todas as tomadas de decisões. E não pense que você está fazendo errado. Tá? É muito pelo contrário, é porque você está posicionado do jeito certo, da forma certa. Amém? Deus abençoe vocês e até segunda-feira, se assim o Senhor Deus de Israel nos conceder permissão e graça para estarmos aqui. Deus abençoe, queridos. Até mais.